E na minha última noite estava lá na minha fila para ir ao meu sítio favorito de street food para ter a minha última refeição antes de apanhar o autocarro para ir no dia a seguir para Krabi. E aborda-me uma senhora, gostavas de ser ator? E eu, opá, sim, pá, já fiz teatro. Está aqui a ser filmada uma série para a BBC. Eu não tenho ninguém à minha espera na Tailândia. Porquê é que eu estou aqui a privar-me de uma experiência destas para ir para a Tailândia se eu não tenho ninguém à minha espera? Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos de volta o João. Olá, João. Olá, tudo bem? Oi. Caraças. Ah, fogo! Não vai haver cá cortes, porque isso é tudo muito genuíno. Já não bebes mais ginja. Já não bebo mais ginja. O João esteve aqui há umas semanas a falar sobre a sua startup de caricas, em que ele conseguiu durante alguns anos ter o monopólio dos concursos de caricas e ganhar viagens para todo lado. Vejam, se não viram, um episódio bastante interessante. Hoje, falando em aleatoriedades, o João vai-nos falar sobre uma data, ou algumas... A partir de quantos é que se pode dizer uma data de... A partir de 6 coisas? 7. 7, pronto. Então, se calhar não chegaste a ter 7. Se calhar cheguei. Então vai-nos falar de uma data, pode-nos falar todas, mas ele teve uma data de profissões aleatórias a meio de um ano numa viagem no Sudeste Asiático e no Nordeste Asiático e vai-nos contar acerca disso. Fiquem por aí, vão curtir. Olá novamente, João. Olá. Então tu, depois desse teu batismo de viagens, foram as primeiras viagens que fizeste, essa daí quando foste com os concursos? Foram, eu nunca tinha saído de Portugal até começar pelos concursos. Então a primeira vez que saíste foi quando foste a Mykonos, na Grécia? Uhum. A primeira vez que saíste de Portugal não foste com os teus pais? Não, aliás, os meus pais nunca tinham saído de Portugal, eles só saíram anos mais tarde quando lhes paguei uma viagem aos Açores. Ok. Eles nunca tinham Açores saído ali. é Portugal, É Portugal, mas foi o mais longe que eles foram. Já vamos ouvir. Não, calma, eles também foram a Londres quando eu estava a vir em Londres, também lhes paguei. Londres já não é Portugal? Londres já não é Portugal. Ok, Açores é, nós sabemos que é, eu queria ser continente, não massacrem muito. Mas tu, mais depois, esse teu gosto pelas viagens foi crescendo e decidiste fazer uma viagem de um ano. Exatamente. O que é que te leva a querer fazer um F1? Não é uma coisa muito normal ou habitual? Não, é assim, eu tive a sorte para, após os concursos, de continuar a fazer pequenas viagenzinhas. Também, enquanto ainda estava a estudar, tive um ano em Istambul. Tive a sorte de estar um ano a viver na Turquia, em Istambul, a fazer Erasmus. Yeah. Uau, Erasmus em Istambul. Foi brutal. Na altura, quando eu tinha pouca escolha, só tinha, se eu bem me recordo, era Espanha, Itália e alguns em Espanha, alguns em Itália e Istambul, a Turquia. E eu, quando estava a escolher, pensei, para Istambul, acho que é óbvio. Sim, é o mais diferente, porque eu não faço ideia. Então, na altura, foi um choque cultural. Acho que considerando Turquia e Europa, que ainda é Europa, mas a nível cultural é completamente diferente, foi um choque muito grande viver numa cultura muçulmana completamente diferente, onde as pessoas se vestem diferente, a comida é diferente, o clima também é diferente, toda a parte de fumar o teu narguilé e jogar tábua e o chá, foi um choque muito grande e que me apaixonou bastante mais por essas zonas de Ásia, Europa, Oriente, e parte mais Ásia e Sudeste Asiático. Sempre tive muito mais curiosidade de ir mais para esses extremos. Também provavelmente vem de pequenos estímulos de infância de ver anime, tanto como o Dragon Ball e o Pokémon, como outros animes que uma pessoa vai vendo, na altura que vai crescendo e tens aquela paixão. Se calhar muita gente ganha essa paixão pelo Japão e curiosidade como é que é o Japão e a vida lá, e eu também sempre tive muito isso. E depois eu, na altura, estava, isto em 2018, 2019, eu estava a viver em Londres, estava lá a trabalhar em Londres, e eu sempre tinha posto na cabeça que, antes de eu fazer 30 anos, queria fazer uma grande viagem. E era 2019, eu estava com 29 anos, e estava a ver que o tempo estava-se a acabar. Eu pensei, não, deixa estar, vou-me despedir e vou viajar. Ok, estavas a trabalhar onde? Estava em Londres, na altura, estava a trabalhar... desculpa, sim. Estava lá a trabalhar numa indústria farmacêutica, onde eu trabalhava, pronto.
E pá, despedi-me e fui viajar. Pois é o costume, como mal está habituado, a dizer, mas tens um emprego bom, estável, estás confortável, porquê é que tu vais viajar, despedir e vais viajar, porque não estás aqui tão bem? E eu, não, estou bem, ganho bem, tenho uma boa vida, mas falta muita coisa. Eu quero ver mais e quero continuar a explorar e a descobrir, e ir a mais sítios e conhecer e provar. Eu sou obcecado por comida e então eu tenho que sempre experimentar. E o mais estranho, se me oferecerem ali, como aconteceu no Camboja e tudo mais, camaleão ou gafanhotos ou crocodilo, eu assim, é ali que eu vou já. Sim, sim. É ali que me dás a oferecer, é ali que eu vou comer. Eu tenho essa Eu também, paixão. quando comia carne, nunca recusei nada. Já comi coisas bastante estranhas. Cobra, gafanhotos. Cobra, pá. gafanhotos. E os gafanhotos fritos, quando eles fazem aquela cena como eu comi no Camboja. Cavalo de mar, já comi cavalo marinho. Nunca vi essa, nunca me calhou. Pá, mas aquilo é frito, aquilo é estalito. O que eu... Acaba por não saber, sabe a uma cena frita, não sabe a cavalo marinho. O que eu costumava comparar e dizer sempre ao pessoal é que aquilo sabe a Ruffles presunto. Quando tu fazes ali tipo os gafanhotos ali com alho e piripiri e assim aquele tempero, aquilo parece, sabe, estás a comer um pacote de Ruffles presunto. Publicidade às Ruffles. Muito bom. Acho que ele é infiltrado, está a introduzir marca. Já foi Small, já foi Coca-Cola, Ruffles. Não estou, eu juro que eles não me pagam. Pagavam-te em Era viagens. bom. Pagavam, exatamente, eu se calhar tenho que retribuir em certa parte. Yeah. Mas então estava em Londres na altura e eu assim, não, vou fechar as coisas, despedi-me, trouxe as coisinhas todas para casa e comecei a preparar a minha viagem. E aí comecei, foi em abril, voei no dia 25 de abril de 2019, estava mais barato nesse dia, não sei porquê, e lá fui eu para Singapura. Foi o início da minha viagem no Sudoeste Asiático. Fiz Singapura, isto aqui muito resumindo, primeiro Singapura, Malásia, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã. Depois do Vietnã voei para Hong Kong, fiz Hong Kong e Macau. Depois voei para Taiwan e depois voei para o Japão, onde terminei a minha viagem. Fiz 10 países num ano inteiro. Ok. Durante esse ano inteiro, tens toda a aleatoriedade que tu podes pensar que pode acontecer na tua vida. E é algo incrível que te faz pensar como é que pequenos pormenores e às vezes por frações de segundos, literalmente por segundos, de uma pessoa que conheceste ou falaste ou que não falaste e que muda completamente o rumo da tua viagem e acabas num sítio completamente diferente do que estavas à espera, e que depois, quando fazes essa retrospectiva, não é? Como fazes esse apanhado de tudo e pensar como é que isto aconteceu e como é que seria se tivesse sido de outra maneira, que nunca fazes ideia, mas pensas, nunca poderia ter sido melhor que o que foi. Se calhar até podia, mas pensas, é muito improvável, porque foi tudo muito bom, muito incrível e muita sorte. E essa parte dos empregos, das profissões aleatórias que eu tive, começou na Malásia. Eu estava em Georgetown, que estavas a falar, também já lá foste. Georgetown é incrível, cidade muito bonita. E eu estava a contar ficar lá uma semana e meia. Eu estava a fazer de sul para norte, então já tinha feito a Malásia toda, estava em Georgetown, a próxima paragem era Krabi, na Tailândia. E andavas de autocarro e assim? Sim, autocarros, tudo autocarros. Eu fiz tudo por terra. Só voei quando fui do Vietnã para Hong Kong, Macau e depois Taiwan e Japão. De resto, viajei tudo por terra. E estava no meu último dia, estava só há uma semana em Georgetown. E pensei, já vi tudo, muito giro, muito bonito, gostei muito, vou embora. Estava no meu último dia, numa fila, para ir ao meu sítio favorito de comer char kway teow. Aquele char kway teow. É um prato malaico muito bom. Não é. Incrível. Já agora a comida da Malásia, tu já lá tiveste, e não sei a tua opinião, mas para mim é provavelmente a gastronomia mais underrated de todas, porque para mim não há comida como a da Malásia. E eu ainda agora tive, a semana passada, uma amiga minha que esteve lá na Malásia e eu disse, olha, tu tens que ir comer um laksa lá. Ela estava em Kuala Lumpur. E ela comeu e ela só me respondeu a dizer, todas as pessoas deviam ir à Malásia só para comer isto. Que realmente é a melhor comida de sempre. Eu acho que a Malásia tem gastronomia espetacular. Eu lembro de ter gostado, mas sinceramente não me lembro de ter ficado marcado. Mas lá está, eu estive lá há pouco tempo. Estive, se calhar, 3 noites em Georgetown e 3 noites em Kuala Lumpur, provavelmente. Não tive muito tempo. Não, eu tive uma semana. A ideia era estar uma semana em Georgetown. A ideia. E na minha última noite estava lá na minha fila para ir ao meu sítio favorito de street food, para ter a minha última refeição, antes de apanhar o autocarro para ir no dia a seguir para Krabi. E aborda-me uma senhora, toca-me e diz-me, olá, eu, bem, estás a viajar? Eu, estou. Gostavas de ser ator? E eu,
Opá, sim, pá, já fiz teatro. Já fui ator. Assim, é que nós estamos aqui a filmar, está aqui a ser filmada uma série para a BBC, e estamos à procura de figurantes e atores e assim para fazer algumas cenas. E eu, olha, agradeço bastante, mas já tenho o bilhete comprado, amanhã vou para a Tailândia. Ele, pronto, peço, ok, então olha, boa sorte, boas viagens. Eu, está bem. Fico lá eu, na fila, passado um bocado, vem-me assim, espera lá. Eu não tenho ninguém à minha espera na Tailândia. Porquê é que eu estou aqui a privar-me de uma experiência destas para ir para a Tailândia se eu não tenho ninguém à minha espera? Saio da fila e vou correr à procura dessa senhora que lembrava mais ou menos uma loira alta. Chamava-lhe a Blondie na altura. Era ocidental. Ela era ocidental e ela era conhecida de lá e era chamada a Blondie. Ela era alemã, se eu não me engano. E eu fui lá andar pelas ruas e correr onde é que ela andava. E até lá encontrei. E depois, olha, diz mais sobre isso. Conclusão. Uma semana que eu estava à espera de passar na Malásia, passei 5 semanas na Malásia. A filmar para uma série britânica que estavam lá a fazer. Era uma minissérie de 6 episódios que era sobre... Era uma comédia dramática, romântica. Uma série... Eu nem vi aquilo ainda. Como é que chama? The Singapore Grip. Grip, com I. The Singapore Grip. Que aquilo era sobre as invasões japonesas em Singapura durante a Segunda Guerra Mundial. Era da época? Era da época. Tinhas que andar lá todo trajado à época? Eu fui marujo, eu fui soldado australiano, eu fui soldado britânico, eu fui chofer. A sério? Eu fui tenho fotos no meu Instagram de partes da rica aquilo. Porque eu fiz tudo e mais alguma coisa. Eu na altura tinha o cabelo comprido, tinha o cabelo daqui pelo ombro, e eles cortaram o meu cabelo super curtinho, para ser soldado, porque o soldado tinha estado cortadinho assim, então fiz grande transformação, estava barba grande e cabelo comprido. E ainda de um para o outro, cabelo curtinho, ali aparadinho, e lá fui eu para fazer de soldado britânico e soldado australiano e tudo. Pronto, e aí se passaram 3 semanas a filmar. Contracenei com malta de Game of Thrones. Sério? Assim, Quem? Tinha uma malta grande. Mas tinhas falas? Eu não tive falas, mas tive algumas cenas a contracenar com eles. Por exemplo, eu dei um biqueiro lá ao ator principal, que eu era soldado lá numa das cenas e tinha que mandar um biqueiro que ele queria roubar o barco. Mas com quem é que contracenaste da Guerra dos Tronos? Com o Lannister, o mais velho? O mais velho, o pai deles todos, o sim, rei, sim. o rei na altura. Ele estava lá na série também. A sério? Estava lá na série. Estava lá ele, depois estavam lá uns comediantes franceses também. Mas pronto, foi uma série muito pequenina e acho que não teve grande sucesso. Eu nunca ouvi falar, por acaso. Achas que foi por sua causa? Não. Eu acho que fiz umas... Aliás, eu acho que a série termina comigo. Há lá uma cena no final da série em que é um cão a fugir, que tem lá uma comédia pelo meio com um cão, e a série acaba comigo a saltar e a tentar apanhar o cão. Eu estou a fazer de marujo na altura. E quanto é que te pagavam? Eu ganhava cerca de 50 euros por dia. O que era bastante na altura, porque eu estava na Malásia, não é? Estava a pagar pouquíssimo por dia. Eu estava a gastar 7 ou 8 euros por noite no hostel e estava a comer também por 3 ou 4 euros, ou seja, estava a gastar cerca de 10, 15 euros por dia. Por isso eu estava a lucrar 40, 35, 40 euros por dia. 5 semanas, disseste? Eu filmei durante 3 semanas, mais ou menos. Quase todos os dias. Então eu terminei a minha viagem na Malásia com mais dinheiro que eu comecei. Acabei com lucro. Eu assim, olha, isso está bom. Excelente. Eu já tive a falar de cenas dessas, mas nunca assim diretamente de alguém que as tinha referenciado. Então às vezes pensava, será que isto é mesmo assim? Mas já isso acontece mesmo. Vai acontecendo bastante porque, principalmente no Sudoeste Asiático, acontece que para filmes, figuração, anúncios, eles precisam de malta com estilo facial, o western, exatamente. Precisam de malta ocidental para anúncios, televisão, para outras coisas. Então, eles abordam muitos viajantes para os usar, para os contratar tanto em anúncios como figuração, como modelo também, como eu fiz no Vietnã. Porque depois começa aí essa história. Fiz isso. Da Malásia seguiste para a Tailândia. Malásia seguiste para a Tailândia. Tailândia, viagem normal, não se passou nada. Não se passou nada de especial na Tailândia. Nem no Laos, nem no Camboja. Depois, quando chego ao Vietnã, eu queria ficar mais algum tempo no Vietnã, porque o Vietnã tens o visto de 3 meses, e eu queria explorar mais o Vietnã. E depois começa a falar, à medida que tu vais viajando e vais conhecendo pessoas,
vão-te falando de grupos do Facebook, onde tens isto e aquilo, e o Facebook funciona muito bem para essas coisas, para encontrares grupos onde precisam de atores, ou figurantes, ou modelos. E eu, quando chego ao Vietnã, me inscrevo numas coisas dessas, porque eu também queria voluntariar-me para dar aulas de inglês. Fiz também, tive um mês em Ho Chi Minh a ensinar inglês a adolescentes. E então, enquanto estive lá um mês, que eles davam alojamento, davam comida, e eu dava aulas 4 horas por dia. Ou seja, ficava ali a zeros. Durante um mês inteiro não gastava dinheiro nenhum, porque tinhas comida, tinhas alojamento, gastas dinheiro só em copos com os seus amigos. Sim. E acima disso, ainda fiz essas aventuras. Então fiz um anúncio de televisão para a Eucerin, aquela marca de cosmética, cremes assim para do rosto, em que, estás a ver quando tem os anúncios da televisão e eles fazem aquele laboratório em que as pessoas estão a estudar e têm a fórmula especial para ter o creme assim. Eu estou lá a fingir que sou um cientista, que sou na vida real, não é? Mas estou lá a fingir que sou, até pôr ali com uma pipeta, ali a pôr umas gotas numa placa de Petri, para fazer a forma do retinol, qualquer coisa, para uma coisa. Então eu estou lá, e aquilo foi engraçado na altura, porque o próprio realizador do anúncio de televisão... Eu vou tentar não me esquecer e vou fixar nos comentários o vídeo que eu já vi, o vídeo no YouTube do João lá. Está um bocadinho difícil de eu reconhecer, mas... Estou um bocado diferente do que estava na altura. Mas aquilo foi engraçado porque o realizador depois veio ter comigo e dizia: tu és cientista, isto parece um laboratório. Queres que eu seja honesto contigo? Isto não se parece nada com o laboratório, porque eles fazem coisas muito bonitinhas, com tubos de ensaio, com cores diferentes, aquele degradê, e a malta não sabe que em química orgânica, em maioria dos laboratórios, a maioria dos componentes que tu purificas são transparentes. Sem cores. Exatamente, são incolores. A malta não sabe, mas se calhar muita malta não sabe, mas a gasolina e o gasóleo e todos esses derivados do petróleo são incolores. O corante é adicionado para ser mais fácil distingui-los. Olha, não sabias disso? A gasolina e o gasóleo, lá está, a gasolina tem geralmente, o gasóleo é assim mais amarelado, a gasolina é assim mais para o escuro, e são corantes que são adicionados para ser mais fácil visualmente de distinguir, mas eles, quando são refinados, quando são purificados, são todos incolores. Acredito, não sabia. E no laboratório também é assim. Mas pronto, fiz isso no Vietnã. Fiz também de modelo para uma marca de casacos. No Vietnã também? Nos Vietnã. Essas fotos são as melhores. Tens que ver essas fotos. Estão onde? Porque estou no meu Instagram. Eu também tenho um post só com... Depois afixa lá também. Não afixa, mas mete no comentário e depois eu trato de... eu vou lá pôr aquilo. É muito bom. Aquilo era uma rapariga vietnamita que ela estudou em Paris. E ela até é bastante famosa. Hoje em dia, estava a ver coisas dela. Ela até desfilou agora no Moda Paris Fashion, essas cenas todas. Ela é até bastante grande. E na altura... ela precisava de modelos, eu estava nesses grupos, então fui também, então estive lá eu a andar a cavalo, com casacos completamente tipo Matrix, cenas todas futuristas, todas coloridas, estranhas, com uns colãs assim pela perna, um sapatinho, era um misto entre século XVI, tempo dos reis, com Matrix. Uma cena, então estou lá eu a andar a cavalo, e uma história do raptor, e a apanhar as pessoas, e assim, e fiz isso também por lá, e lá está, ia ganhar $100. Tipo, por dia, fazer isso no Vietnã, enquanto... E ainda por cima, quando eu estava na altura a dar aulas de inglês, não estava a gastar dinheiro nenhum. Eu, nesse primeiro mês em Ho Chi Minh, eu gastei cerca de 100, 150 euros no mês. Porque tendo o alojamento e alimentação incluída, não gastas dinheiro em mais nada. Sim. Fui fazendo isso e depois vai continuando mais coisas dessas. Lá está, comecei com ator, fiz modelo, fiz de figurante, fui professor, também de inglês no Vietnã. E depois, mais tarde, era uma cena que eu também te queria dizer sobre o fantástico que é, e para quebrar um bocado o mito às vezes, sobre o uso de dating apps. E eu, na minha opinião, usar dating apps, principalmente quando estás a viajar, é uma oportunidade incrível de conheceres locais, conheceres pessoas da zona e aumentar o leque de possibilidades de acontecer durante a viagem. Eu tenho várias histórias dessas de pessoas que conheci por causa da dating app e que mais tarde contribuíram para ter experiências que nunca iria ter. Um dos grandes exemplos foi o facto de eu este ano, como já te disse antes, que fui ao Quirguistão, fiz uma viagem de 9 dias no Quirguistão
E isso Foste foi... de Portugal para lá, de propósito. Não Fui. foi a meio de outra coisa? Não, foi este ano em maio, peguei em mim e fui de Portugal para o Quirguistão. E fui porque, na altura, quando estava a viajar no Sudeste Asiático, em 2019, conheci uma rapariga do Quirguistão, que estava na Tailândia, conhecia na Tailândia, através de dating apps, e que ela estava, na altura, a trabalhar no Dubai, e estava de férias na Tailândia, e eu estava a viajar, encontramos lá, e passámos 3 dias juntos, demos muito bem, mantivemos contacto desde 2019 até agora, 2022, e decidimos este ano encontrarmos, então fui ao Quirguistão, e tive provavelmente das viagens mais incríveis que já estive, porque vais para um país que não é turístico todo, muita da malta pode ver, de certeza que não sabe onde é que é o Quirguistão sequer, que eu também não sabia onde é que era o Quirguistão, aquilo é uma cena minúscula. Sim, é bastante pequeno, tem que 90 mil, é para o tamanho de Portugal. É mais pequeno que Portugal, é cerca de metade de Portugal, é muito, muito pequeno, e depois tem um lago gigante que ocupa quase metade do país, e fica ali rodeado entre a Mongólia, o Uzbequistão, o Tajiquistão e a China. Não toca no Cazaquistão? A Mongólia não toca, a Mongólia está rodeada pela China e pela Rússia. É Cazaquistão, não é Mongólia, exatamente, é Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão e China. E é ali um paraíso ali naquele meio minúsculo, super barato. Bonito. Eu estive lá 9 dias e gastei 130 euros em 9 dias. A sério? Sem fazer grande esforço para poupar dinheiro? Não sei fazer esforço. Tipo, à vontade, de arranjar bons sítios para ficar a dormir, alimentação, transporte. Andei muito à boleia também, mas também, lá está, uma viagem de 4 horas de minibus custava 3 ou 4 euros também. Era muito barato. E tive uma viagem incrível e foi derivado de dating app. Na altura no Sudeste Asiático, conheci aquela rapariga do Quirguistão e pensei... Eu, por mim, se calhar nunca escolheria ir para o Quirguistão. Mas como tenho lá agora uma pessoa que é de lá e que me pode ajudar muito mais na viagem porque também ninguém fala inglês no Quirguistão, e seria muito mais difícil de viajar por lá. Viajei com ela, fez uma viagem os dois durante 9 dias. Foi incrível. Eu às vezes uso uma friendship app, que é o Couchsurfing tem também a função, o Hangout, em que tu podes ver quem é que quer... ir fazer qualquer coisa, ou agora, ou daqui a um bocado. Agora, dating apps realmente é um universo que eu nunca experimentei, mas que consigo perceber que tenha o seu quê de curioso. É assim, tens aquele mito, não é mito, mas é aquele... As pessoas têm às vezes um bocado de receio porque veem a dating app como uma coisa só para ir dormir com pessoas e assim. Muita malta usa para isso. E se calhar o fundamento é aquilo. Toda a gente. Exato. Tá bem. Se calhar até o João. Até o João. Acontece. Não é o objetivo ali. Pelo menos quando estás a viajar no Sudeste, como eu estive a viajar, o objetivo não era aquele. O objetivo era conhecer pessoas. Posso desafiar-te um bocadinho? Diz lá. Tu és exclusivamente heterossexual? Sou. Então, nessas dating apps tu procuravas homens também ou só mulheres? Não, só procurava mulheres. Então... Olha, ajuda também. Não, sabes porque é que é? Porque é assim, porque também se puseres rapaz, sabes que a probabilidade de ter malta a querer conversar contigo, mas depois também não queres, depois torna-se mais complicado também de separar as coisas. E enquanto... lá está. Acontece algumas... Estás a viajar e coisas acontecem como é óbvio, mas o meu principal objetivo não era esse. Obviamente eu acho que a dating apps, tal como eu enquanto vivia em Londres e enquanto vivia agora em Dublin, ajuda-te a conhecer pessoas que de outra forma nunca irias conhecer. E aumenta o teu leque de possibilidades de conhecer pessoas e depois o resto, naturalmente, podes dar-te melhor ou não melhor com alguém. Mas isso é resultado da interação. A dating app é apenas um catalisador de primeiro contacto com alguém, porque tu podes imagina, vives numa cidade em Londres como eu vivi, em que tu podes cruzar-te com milhões de pessoas todos os dias e tu podes ver alguém, mas nunca tens uma forma de comunicar ou de dar um primeiro passo. Há pessoas mais tímidas que têm mais receio de falar com alguém, e a dating app dá-te uma oportunidade por vezes de dar um primeiro passo ou quebrar aquela barreira do...
Porque eu não Eu, pareço... se não namorasse, usava isso bastante, não tenho dúvidas. Eu não pareço, mas eu sou muito introvertido e muito envergonhado. A quantidade de pessoas que me dizem que são introvertidos e envergonhados, que não parecem nada, é muito grande. Não sei se... Mas eu tenho... Eu quando vejo uma chamada de telemóvel e não conheço o número, pá, não atendo, tenho vergonha, tenho medo de falar. Sério? Tenho medo de... Fica a tremer, bué, pá, não. Manda-me mensagem, manda um e-mail, espero que não seja nada importante. Mas tu hoje a vis para aqui, sentiste aquela ansiedade pelo facto de não me conhecer de lado nenhum? Não, porque já senti uma vontade diferente, já não era um desconhecido tão desconhecido, não é? Já te conhecia parcialmente, não é? Já te conhecia virtualmente. Não foi dating app. Não foi nada. Não foi dating app. Mas és um gajo introvertido. Pronto. opa, tenho um misto de tudo. Anyways, vamos passar à frente dessa parte. Dating app ajuda-te a conhecer várias pessoas e abre-te um leque de possibilidades que de outra forma não terias. E outro exemplo brutal que eu tenho, que para mim foi das situações mais sortudas que eu tive durante a minha viagem, foi enquanto eu estava em Taiwan. Eu estava em Taiwan e foi em dezembro. Está a fazer 3 anos agora ou 4 anos? 3 anos, não é? 2009, 2021. Está a fazer 3 anos agora. Eu estava no final de dezembro, estava em Taiwan. Passei o Natal em Taiwan, num pub, a beber cerveja, muito triste. Fazia videochamadas com a família e com os amigos. E depois, uns dias antes do Natal, através de dating app, tinha conhecido uma rapariga taiwanesa lá em Taipei. Eu estava em Taipei na altura. Era muito porreira e depois combinámos fazer uma hike ali numa montanha muito fixe, tens uma vista brutal para a cidade toda. Encontrei-me com ela de manhã, ela levou-me na moto dela, fomos a uma padaria, buscámos umas sandochas e uns bolos e fomos fazer a hike. Ficámos aí à conversa e pronto, ficou por aí. Não passou mais nada disso, mantivemos contacto. Após o Natal, eu não tinha planos nenhuns para a passagem de ano, ainda estava em Taiwan. E mandei-lhe uma mensagem. Perguntei se ela tinha algum plano para estar com amigos, se havia a haver alguma festa. E ela fazia parte de um grupo de uma equipa de remo, de competição para os Jogos Olímpicos e assim de remo. Ela tinha um grupo de malta muito internacional. Então ela ia fazer a passagem de ano em casa de um amigo dela que era canadiano, que vivia lá em Taiwan também, em Taipei. E então ela convidou-me para eu ir a essa passagem de ano. Estamos a dar a volta aqui nisto. Okay. Mas pronto, então conheci a rapariga, fomos fazer uma hike, ela convidou-me para a passagem de ano. E então, na passagem de ano, conheci esse rapaz do Canadá, conheci malta do mundo todo, porque eles tinham um grupo de amigos muito internacional, porque estavam lá todos em Taipei, era muita malta de ou Erasmus, ou estudantes internacionais, ou malta que vivia simplesmente no estrangeiro. E entre essas pessoas que eu conheci uma rapariga japonesa, que nem falei muito com ela na altura, mas fiquei com o contacto. Sabia que ela era japonesa, ela estava lá a estudar também. Mais tarde, isto ficou só com contacto, não se passou nada disto. Após Taiwan, eu voei para o Japão, e voei para o Japão no início de janeiro de 2020. 2020. Estavas em 2019 em dezembro? Exatamente. Agora uma branca muito grande. Estava a pensar, não é que eu fiz 30 anos? Fiz 30 anos no Japão, exatamente. Okay. No início de janeiro, voei para o Japão. E na altura, estava-se a começar a falar da pandemia. Foi ali, a bater ali 2019, dezembro, janeiro, começou ali os países a fechar e tudo mais. Eu estava no Japão na altura, ainda viajei bastante. Queria passar os 3 meses no Japão, porque nós temos um visto de 3 meses. E eu queria ficar os 3 meses no Japão. Viajei, estive em Osaka, em Kyoto, em Fukuoka, Hiroshima, Kobe, Nagasaki. Corri isso tudo. Também trabalhei como é que diz? Hospedeiro de bordo? Não é de bordo, de malta que trabalha nos hotéis ou assim, fazer as camas e... Ok. Como é que se diz isso? Não sei. Pronto. Estive em Kyoto, também tive 2 ou 3 semanas em Kyoto, também consegui através do Facebook, apanhei grupos e estive a viver em Kyoto também durante 3 semanas, a trabalhar numa guest house em que tinha que fazer as camas de manhã, lavar a roupa, depois aquela cena mesmo ao estilo japonês em que sobes até ao telhado e depois estás ali a estender a roupa do topo com o vento ali a passar. Memórias muito boas do Japão. Estive lá, também foi uma experiência incrível porque tive a oportunidade de viver durante 3 semanas em Kyoto, que é uma cidade incrível e que parece que estás a viver num século passado, 2 ou 3 séculos passados. A arquitetura é muito, muito bonita. Tenho uma sorte
brutal estar lá. Eu fico depois lá. Mais tarde, quando a pandemia começou realmente a aparecer como um grande problema e os países começaram a fechar e depois já não emitiam visto, não emitiam nada, eu fiquei em certa parte preso no Japão. Poderia voltar sempre para Portugal, mas não queria voltar já para Portugal. Estava há 1 mês e meio no Japão e tinha visto 3 meses que queria lá ficar mais tempo. Até que os hostels também começaram a fechar. Então eu comecei a ficar sem sítio para onde ir, porque os hostels não estavam abertos, eu não tinha ali ninguém, não tinha nada. Mandei uma mensagem a essa rapariga japonesa. Perguntei-lhe, olha, estou aqui no Japão, isto daqui está tudo a fechar, será que eu posso ficar uns dias em casa dos teus pais? E ela, sim, podes ficar. E então, ela é da zona de Ibaraki, que é uma região do Japão muito pouco conhecida, fica ali entre Osaka e Kyoto, ali na parte este do Japão. É mesmo tipo aldeia, como se fosse aqui em Portugal e na zonazinha ali, aldeia ali no meio do nada, tipo Golpilheira, de onde eu sou, não se passa ali nada. E fiquei lá porque na altura estava tudo fechado, então eu vivi com uma família tradicional japonesa, numa casa tradicional japonesa, com aqueles tatamis e aquelas portas de correr, aquilo tudo de papel, durante 3 semanas. E eles tinham um pequeno negócio de vender material de escritório, papelaria, tipo resmas de papel, carimbos, canetas, impressoras, tonas, essas coisas. E também vendiam livros, manuais escolares. E então, na altura, era a altura de vender os livros para o novo ano letivo. Então, eu trabalhei com essa família a distribuir livros nas escolas primárias no countryside do Japão. Uau, nice. E foi aí das experiências mais bonitas que eu já tive, de poder estar ali e sentir realmente como é, aquilo como às vezes vês nos filmes das crianças a limpar os corredores das escolas, como se sabe no Japão que não há auxiliares de limpeza e assim, eles é que limpam tudo, eles limpam as janelas, o chão. Não sabias disso? Não. A malta no Japão, nas escolas não tens auxiliares de limpeza, eles é que limpam os quadros, limpam o chão, limpam as janelas, limpam as casas de banho. As crianças é que servem a comida na cantina uns aos outros, é que eles têm, funciona por turnos, e eles é que servem a comida uns aos outros, e é tudo um espírito muito de interagir. Por isso é que vês e dá sempre notícia quando é os mundiais, que os japoneses depois limpam tudo. Vi agora este ano, nunca tinha visto, fiquei para a minha vida. Mas... Eles fazem sempre isso, que eles têm muito de limpar, deixar sempre tudo melhor que o que estava. Eu já tinha visto muito isso nos animes e em outros filmes, mas estar ali mesmo, nas aldeias, no countryside do Japão, e ter a experiência de estar a trabalhar e com eles, a ajudar aquela família, e viver, eles basicamente adotaram-me, eles tratavam-me como um filho. Estava lá, acordava de manhã, tinha o meu pequeno almoço preparado, com tofu e uns bolinhos de arroz preparados e uma omelete. Fazíamos piqueniques ao fim de semana e trabalhava com eles e andávamos a distribuir manuais escolares pelas escolas do Japão e a fazer. E foi uma experiência que, por mais que eu planeasse e quisesse fazer, eu nunca iria ter uma oportunidade de chegar a esse ponto se não fosse por uma outra aleatoriedade de uma dating app, de conhecer uma pessoa para conhecer outra pessoa. Lindo. E vais por aí, e por isso é que é tão brutal quando tu viajas que se tu te deixares ir, se não te limitares com, não sei, será que é seguro, não faço, porque tens muito esse mindset às vezes de pode não ser o melhor, mas tu te deixares levar e aceitares as coisas, há uma cascata de tanta coisa boa sempre a acontecer que pensas, não podia ser melhor do que isto nunca. Altamente, olha, top, muito obrigado. Caga na seca que eu te dei agora. Achas? Não, fogo, eu estou aqui, estava-te a ver a pendurar a roupa num terraço no Japão e senti mesmo... Porque são essas pequenas coisas, não é? Às vezes, obviamente é espetacular um gajo estar num grande evento super típico de um sítio, mas às vezes também, por exemplo, o meu pendurar roupa num terraço do Japão é muito... Lembro-me na Índia, tinha uma espécie de tradição, minha primeira grande viagem, tomava banho de manhã e depois ficava no terraço, fumava um cigarro e enquanto fumava o cigarro ficava seco. E só estar ali naquele terraço a fumar o cigarrito enquanto a água vai desaparecendo do meu corpo, olhando à volta, nada era particularmente bonito, acredito que no Japão talvez fosse, mas são esses pequenos momentos que às vezes parece que de certa forma ficam mais imprimidos na nossa memória e no nosso ser. Portanto, não escutaste seca nenhuma, pelo contrário, gostei muito obrigado.
Este já foi bom. Acertámos melhor. Olha, vemos para uma próxima. Agora vais Olha. para Xangai. Espero que se calhar daqui a Vou para Xangai, opá. uns tempos venhas contar. E acho que, opá, não quero fazer muita publicidade a mim, mas para quem tiver curiosidade, que eu também tenho curiosidade, um dos motivos pelo qual eu vou para a China agora, porque eu não faço ideia como é que ele vai ser lá. E então tenho muita curiosidade como vai ser a nível de quarentena, porque eu agora vou voar para lá, vou ter que me isolar naqueles hotéis do governo, naqueles contentores, eles vão me dar em autocarros e tudo mais. Vou trabalhar para lá, vou lá ficar, porque eles não têm visto turista ainda. E eu não faço ideia como é que vai ser. E também vou tentar, porque aquilo tem que ter VPNs e assim, né? Aquilo é tudo muito fechado para lá. Vou tentar partilhar ao máximo de como é que é a experiência, como é que acontece a quarentena e como é que é realmente a China, porque tu vais à net e tu não vês muito, porque é um país, né, comunista, ainda é muito, muito fechado. Sim. E então, tanto eu tenho muita curiosidade, como aposto que muita gente tem curiosidade, e que vou começar a partilhar mais de como é que vai ser. João Silver. Não faço ideia. Jomi Silver no Instagram. Também tenho um canal do YouTube. Que é... Qual? Também é Jomi Silver. Também é Jomi Silver. Estou lá. Okay. Quanto a nós, vemo-nos para a semana, ou daqui a 2 ou 3 semanas, depende. Como sabem, eu tenho a ideia de lançar 3 metamorfoses por mês, nas primeiras 3 terças-feiras. Há meses que tenho 5 terças-feiras. Este episódio foi gravado aqui com o auxílio do meu caro Diogo, que está atrás da câmara, do Hunter Films, que está a fazer isto através da bondade do seu coração. Portanto, vão lá seguir o Hunter Films no Instagram. Está aqui em Oráculo também. Vemos para a próxima e vemos para a próxima também. Muito obrigado. Tchau. Tchau.